No programa de hoje, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4 do livro de Daniel. Que lições nós podemos aprender dos três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha de fogo ardente? É agora. Acompanhe o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nesse programa, nós estudamos os guias de estudos que são preparados pela nossa escola. Isso mesmo, aqui na Novo Tempo nós temos uma escola de ensino da Bíblia com mais de 2 milhões de alunos. E eu quero convidar, você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Então, mande mensagem para o nosso WhatsApp, peça o nosso guia de estudos, acesse o nosso site ou ligue para a gente no horário comercial para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Olha, estamos estudando Profecias de Daniel. Estou dando uma olhadinha aqui, nós chegamos à lição número 4, Prova de Fogo. Eu não sei se você conhece a Bíblia ou não, se você lê a Bíblia ou não, mas essa é uma das histórias muito conhecidas da Bíblia, daquelas histórias que a gente aprende, aqueles que frequentam uma comunidade religiosa, que a gente aprende desde pequenininho. Os três amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Está aqui, a prova de fogo é a lição número 4, é uma narrativa, uma belíssima história, mas que tem algumas lições muito interessantes e também uma história que está associada com um tema de adoração que é apresentado em toda a Bíblia, inclusive no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 14, onde nós temos a adoração à besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra, e nós temos a adoração no capítulo 14 dos verdadeiros filhos de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho esta semana sobre esse tema de adorar. Quem é o principal da sua vida? Quem é o mais importante? E vamos ver detalhes nessa história, que não foi só uma construção de uma grande estátua, mas havia um propósito espiritual. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui, mas todo dia nós tomamos uma decisão. Quem é o mais importante para nós? Quem verdadeiramente nós adoramos? Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, se você acredita ou não, mas de alguma forma, acreditando ou não, tendo uma fé ou não, você e eu tomamos decisões de adoração, aquilo que é o mais importante para a nossa vida. É um privilégio ter a sua companhia, é um privilégio poder estudar a Bíblia com você aqui na Escola Bíblica. Por isso, não esqueça, peça o guia de estudos, cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável, que você tenha descansado, tenha aproveitado os momentos junto com a sua família, tenha ido à sua comunidade religiosa. E se você já pegou firme no trabalho aí no final de semana, pelo menos espero que você tenha tirado um momentinho para estar em família e, é claro, para estar adorando a Deus. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo nos dê iluminação ao abrirmos a palavra mais uma vez. Nesta temporada, estamos estudando um livro profético do Antigo Testamento que tem uma ligação direta
com o livro profético do Novo Testamento, Daniel e Apocalipse. Nessa temporada a gente vai estudar Daniel e depois vamos estudar o livro do Apocalipse. Por que estudar a profecia? Porque quando a gente estuda a profecia, nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da história deste mundo e Deus está no controle da nossa vida. Por isso, convido você a estudarmos juntos a profecia bíblica. Vamos orar a Deus? Pai do céu, nos dê iluminação nesses momentos ao abrirmos a palavra mais uma vez. Que a gente compreenda os detalhes e que a gente aplique, que a gente traga isso para a nossa vida hoje. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você acompanhou o programa da semana passada, se você está acompanhando esta temporada, mas eu quero recapitular rapidamente. Semana passada nós estudamos a lição número 3, que é o capítulo 2, que foi o capítulo 2 do livro de Daniel. Quero fazer uma breve recapitulação aqui para a gente entender um pouquinho. E você que está chegando, né? Você que está visualizando esse tema pela primeira vez, que você tenha uma compreensão, porque esse capítulo está ligado ao capítulo anterior, o capítulo 2. Os primeiros 6 capítulos, eu já mencionei, do livro de Daniel, estão preocupados mais em fazer uma narrativa, em contar a história, mas esta é também uma preparação para a gente compreender a profecia bíblica, porque esta narrativa, esta história tem a ver com as decisões que a gente toma hoje e que a gente tomará no futuro. Então essa é a lição 4, prova de fogo. Só para a gente recapitular o que a gente estudou, na lição número 3, uma estátua assustadora, a gente apresentou a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que teve um sonho. Ele esqueceu esse sonho, a gente explicou os detalhes, como a ideia do sonho estava associada à cultura da Babilônia. Eles iam para o templo para terem sonhos, acreditavam que esses sonhos vinham direto de Deus, dos deuses, e o esquecimento desse sonho, que alguma coisa ele não estava de acordo com o que os deuses desejavam. Daniel e os seus amigos oram a Deus, porque Nabucodonosor chama os seus sábios, e os sábios não conseguem interpretar esse sonho, relembrar nem interpretar, e aí o rei decreta a morte para eles. E Daniel e seus amigos oram a Deus, e Deus dá a revelação deste sonho e o seu significado. Daniel apresenta o sonho e o seu significado para o rei. Daniel enfatiza que foi Deus quem falou e interpretou. Daniel se coloca numa posição de submissão, de entrega. Foi Deus quem fez isso. O rei reconhece ao Deus verdadeiro. No final do livro apresenta, agora eu sei, né, que o seu Deus é o Deus verdadeiro. O rei dá posições de influência a Daniel e aos seus amigos. Rapidamente, para a gente relembrar aqui, a gente teve, o rei sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, peito e braços, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Daniel explica que cada parte desta estátua simbolizava um período da história em que haveria um reino que dominaria. E a primeira parte, de 605 a 539 a.C., és tu, rei, o rei representando a Babilônia. Depois, a queda da Babilônia, em 539, quando Ciro toma a cidade. Até 331, os medo-persas são a nação que domina. Depois, a parte de bronze, a gente associou cada parte, o símbolo que significa, você pode voltar lá e dar uma olhadinha no programa da semana passada. Depois, o bronze, que representa a Grécia, com Alexandre o Grande, aquele que domina, que cresce, que toma o mundo habitado, se torna uma grande influência de 331 até 168 a.C. Depois nós temos as pernas de ferro,
que representa o Império Romano, que domina de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, quando cai o Império Romano, e nós temos agora os pés de barro e ferro que nunca mais se ligariam, que representam os 10 reinos da Europa que estão divididos, as 10 tribos bárbaras que vão até hoje, até a volta de Jesus, até o tempo do fim. E a gente explicou cada detalhe, o significado disso. Vamos relembrar um pouquinho aqui não posso esquecer, né, a parte mais importante desse sonho, que é a pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos. Essa pedra é atirada e ela destrói toda a estátua, ela se transforma numa grande montanha e um grande reino é instituído. E aí Daniel apresenta que é o reino que Deus institui, que Deus apresenta, que é a volta de Jesus. A gente trabalhou isso na semana passada. Agora, as lições que a gente, um breve resumo, né? Eu coloquei aqui 5 lições, a gente trabalhou muitos detalhes na semana passada. O que a gente aprendeu? Primeiro, Deus é soberano, Deus está no controle da história do mundo, Deus está no controle da nossa vida, ainda que Ele não deseja que a gente passe por determinadas situações e que o mundo sofra algumas situações, Ele não deseja isso, mas nada está fora do controle dele. Todos os reinos vão passar nesse mundo. E por quinta lição, a volta de Jesus é a grande solução para o mundo. Todos os reinos passarão. Depois do Império Romano, a gente não tem mais nenhum outro reino que domina a terra. Nenhum outro. Nações surgem, nações tentam, líderes surgem, eles tentam, mas a profecia, ela é sempre muito clara. Aquilo que Deus apresenta, nós não temos como contradizer. A profecia é dada e a profecia é cumprida. Passado este período, a gente não sabe exatamente quanto tempo depois, existem suposições, existem algumas ideias, mas, de alguma forma, esta interpretação, lembrando que a gente terminou o capítulo com o rei reconhecendo e dando posições, fazendo de Daniel o governador de todas as províncias, colocando os seus amigos como administradores, e passa um período e, de alguma forma, o rei é influenciado por esta revelação que é feita de Daniel, por Daniel, ou melhor, feita por Deus através de Daniel, né? E eu quero fazer uma ligação aqui com o verso 47, que está no capítulo 2. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. A gente tem que lembrar que quem está reconhecendo isso, quem está reconhecendo é o homem mais poderoso do mundo habitado na época, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A gente vai para o intervalo e a gente vai ver o que isso significou neste momento, ou algum tempo depois, na vida de Nabucodonosor. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar os guias de estudos que são produzidos pela nossa Escola de Ensino da Bíblia da TV Novo Tempo. Aqui nós desejamos compartilhar o conhecimento da Palavra de Deus, porque acreditamos que a Bíblia não é um livro natural, é um livro sobrenatural que transforma, que tem se preservado diante de tantos desafios da história de perseguições, e nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Estamos estudando o Guia de Estudos
Profecias de Daniel, você pode pedir o seu. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, ligue no horário comercial ou acesse o nosso site. Se você tiver perguntas, comentários sobre o tema que nós estamos abordando, você pode mandar mensagem para o 12 98109 1268. Este é o WhatsApp do programa, 12 98109 1268. Vamos continuar então. Quando o rei tem esse sonho, Daniel interpreta, Daniel explica através do poder que Deus lhe dá. O rei, diz o verso 47, a gente leu, ele reconhece certamente o vosso Deus é o Deus dos céus, o Senhor dos reis e o revelador. Agora, nós vamos ver no capítulo 3 que muitas impressões que o rei teve, elas se foram, se esvaem. É assim que às vezes com a gente. No caso de Nabucodonosor, a primeira impressão de que Deus é o Deus verdadeiro não ficou, não se manteve. E a gente vai ter essa percepção de uma forma muito clara. E aqui a gente poderia perguntar, né? Quando a gente tem uma impressão de quem é Deus, o que isso deveria acontecer na nossa vida? Eu acho que até citei isso quando a gente estudou esse assunto na semana passada. Ser impressionado também é ter um coração disposto a ser transformado. Eu posso ser impressionado e posso ficar só com aquela impressão. Eu posso começar a estudar a Bíblia, ser impressionado com uma verdade da palavra, e isso pode ficar do mesmo jeito. A palavra, quando recebida, precisa causar uma impressão no nosso coração? Sim, precisa causar uma impressão. Mas isso precisa gerar em nós uma transformação, o poder do Espírito que atue. Por isso, se você está estudando a Bíblia, se você está conhecendo, se você deseja conhecer, abra seu coração para que o Senhor te impressione, mas abra o seu coração para que haja uma transformação. Vamos lá. Diante destas impressões, mas que não geraram transformação, nós chegamos agora ao capítulo 3. Como eu mencionei, a gente não sabe exatamente quanto tempo se passou, mas a gente vai ver que tem uma ligação com a interpretação feita por Deus dada a Daniel. Capítulo 3 de Daniel, verso 1. O rei Nabucodonosor fez agora uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Alguns detalhes importantes para a gente entender. Lembra bem, o entendimento da Bíblia se dá de duas formas, através da informação e através da aplicação. Então, os 60 côvados é uma unidade de medida. Um côvado geralmente se mede, né, da ponta do dedo até o cotovelo, ou do cotovelo até a ponta do dedo, vai variar aí de 47 a 50 centímetros. E a gente tem, então, aproximadamente 27 metros, 3 metros aqui dos 6 côvados, poderia ser 30 metros, né? Vai depender da medida que vai ser dar de 47 a 50 centímetros, né? Outra informação importante, a gente tem aqui uma palavra que vai se repetir, a gente vai ver isso na sequência, que ele levantou no campo de Dura. Esta palavra é a mesma palavra usada em Daniel capítulo 2, verso 44. E o que diz no capítulo 2 e o verso 44? E eu quero ler com você aqui. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa é a mesma palavra. Quando
Daniel dá a interpretação que Deus lhe havia lhe dado, de que aquela pedra que é arrancada sem auxílio de mãos, diz que Deus suscitará, Deus vai levantar um reino que jamais será destruído. E é interessante que na descrição da história, a gente vai ver a repetição dessa palavra, que assim como Daniel está dizendo que Deus levantará um reino que vai durar para sempre, Nabucodonosor está levantando uma estátua, dizendo: eu estou levantando um reino, ou suscitando um reino, para durar para sempre. Vamos entender a história. Os desafios que o ser humano sempre tem em relação àquilo que Deus fala. E eu queria dizer para você, está dentro do ser humano esse desejo de perpetuar-se, né? A gente vê na história dos faraós, eu até acho que já citei isso aqui. Mas nós passamos, e tudo que nós fazemos passa. Tudo. De alguma forma, todos nós vamos dormir o sono da morte, aquilo que a gente constrói vai passar, o que será eterno é quanto nós nos dedicamos a Deus, e isso será revelado na volta de Jesus. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá, sequência. Então, quero destacar 4 coisas aqui no verso 1. Eu já fiz alguns destaques ali quando você viu o texto. Primeiro, Nabucodonosor deseja perpetuar o seu reino, baseando-se na interpretação que Daniel coloca no capítulo 2. Tu és a cabeça de ouro. Este é o reino da Babilônia, mas virá um outro reino. Ele diz assim: não, eu sou a cabeça de ouro, e agora todos vão olhar para mim, porque eu desejo ser eterno. Eu desejo que o meu reino perdure, que o meu reino seja para sempre. Segunda lição: a estátua é construída com uma estrutura no sistema numérico sexagesimal. Ou seja, é bem fácil, eu acho que eu até já fiz a citação. É um sistema de numeração de base 60. E isso tem a ver, não está por um acaso no texto, os 60 metros de altura e os 6 metros de largura. Isso tem a ver com a cultura da Babilônia. A totalidade dos deuses da Babilônia, 60, do menor 6 ao maior, os 60. Então tem a ver, esse não é um empreendimento material. A construção da estátua é um empreendimento espiritual. Por quê? Porque dentro da cultura oriental, já falei isso em algum momento aqui, vida não está desassociada de crença. Isso tem a ver com a gente, tem a ver com a influência grega que a gente recebe no Ocidente, vida religiosa e vida. Dentro da cultura oriental, tudo está relacionado à crença nos deuses. E a gente vê isso de forma clara quando a gente vê a totalidade dos deuses na base de criação. A gente adota até hoje, você vê que a influência é grande aqui para a gente, o sistema numérico sexagesimal. Por exemplo, a gente tem a contagem da hora, né? 60 minutos, 1 hora, 60 segundos, um minuto, a gente tem essa influência. Na cultura da Babilônia, representa, portanto, 60 representa um conceito de unidade. Todos têm que estar unidos num só propósito. Mas a gente vai continuar falando sobre isso amanhã, porque está relacionado de uma forma muito direta com Apocalipse 13, com a adoração à besta e com o sinal da besta. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Como você se sente ouvindo isso? Como você se sente vendo esses detalhes no texto bíblico? Eu não consigo ver um acaso aqui. Eu desejo que você seja impressionado
como eu sou, mas eu desejo que você se entregue para ser transformado. Vamos orar por isso? Pai, nos impressione com a Tua palavra, mas que essa palavra também a gente aceite e transforme a nossa vida, a vida de cada um de nós que estamos assistindo esse programa. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Foi muito bom a gente passar esses momentos juntos aqui, vendo os detalhes da história bíblica. E eu quero convidar você para estar comigo amanhã e a gente entender qual o significado espiritual desta construção que deveria ser adorada. Um abraço e até amanhã no programa Escola Bíblica.